Boa tarde. Novamente damos início a mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o tema O Egoísmo, que é o título de um dos capítulos da obra. Vamos à nossa introdução preparatória, sempre extraído do comentário de obra de Emmanuel. Aqui temos o livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Aqui nós trouxemos um breve trecho. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Vamos colocar algumas observações em cima desse conteúdo que Emmanuel nos traz e, com ele, fazer uma ponte para o nosso estudo desta tarde. Emmanuel nos concita, nos estimula e nos instiga a trabalhemos, arregacemos as mangas. Porque a proposta aqui é contra algo que, inclusive, tem a ver com o tema que nós estaremos abordando. As expectativas de retribuição, elas são aliadas de certo egoísmo, de certo orgulho da criatura humana. E Emmanuel aqui começa nos dizendo isso. É preciso nos esforçarmos, trabalharmos, para eliminar as expectativas de retribuição. E ele diz por quê? A fim de que prossigamos na tarefa começada em companhia da humildade. Exatamente, da humildade. A humildade que é o oposto ao orgulho. E para que nós prossigamos na tarefa, aqui é claro, a tarefa da seara do Cristo, da proposta do Evangelho de libertação. Então, é preciso ir de encontro às expectativas de retribuição, de reconhecimento, de gratidão, porque nós estamos lidando numa tarefa de implantação do Evangelho em uma humanidade ainda plenamente envolvida com o materialismo. E por isso, Emmanuel conclui essas observações de uma forma bem significativa ao dizer: portadora de luz imperecível. Ora, a humildade, ela é portadora dessa luz imperecível. Por quê? Porque ela é a base, a estrutura das demais virtudes que são propostas no Evangelho. Sem humildade, as demais virtudes perecem. A humildade, então, ela se estabelece como um campo de luz imperecível, porque a partir dela, a vivência das demais virtudes do Evangelho representarão para o nosso espírito o estabelecimento da luz interior proveniente do Evangelho do Cristo. E essa luz é que faculta-nos o discernimento para superarmos o nosso passado de sombras e de escuridão. É por isso que é tão significativo nessa proposta de Emmanuel estabelecermos de uma vez por todas a ausência de expectativas de retribuição, porque elas inclusive minariam toda a qualidade
de nossa atitude na área da caridade, da solidariedade. A expectativa de retribuição, ela, ao mesmo tempo em que é um campo de muita frustração, face o mundo em que vivemos de provas e expiações, aonde a predominância do egoísmo, da ingratidão e seus demais comparsas fazem parte dos hábitos comportamentais da maioria das criaturas. É preciso, para vivermos bem as orientações, os direcionamentos que o Evangelho do Cristo nos dá, e fomentarmos esse campo de luz interior, a superação dessas expectativas que estão muito arraigadas no egoísmo e no orgulho que trazemos de nosso passado envolvido em sombras. E com essa breve explanação, nós iremos dar início ao comentário da temática do egoísmo, sob a luz da psicologia profunda. Entendamos que aqui o direcionamento não será aquele habitual, que a temática é alvo de esclarecimento e de orientações em inúmeras obras e mensagens espíritas. O egoísmo faz parte do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e a temática está no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tratar dela agora. Sempre lembrando duas dicas importantes. A primeira, a possibilidade de você ler e estudar a obra e ter um nível de absorção e de percepção do conteúdo que não pode ser abrangido nesses estudos rápidos. Aqui nós fazemos, por exemplo, uma seleção só de alguns tópicos, alguns parágrafos desse capítulo, que é o capítulo 14. Para você ter uma ideia completa, é necessário a leitura do livro. O segundo ponto é que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube, onde também você irá encontrar, a partir de amanhã, o estudo que estamos tratando nessa tarde. Vamos então para o primeiro tópico desse capítulo que introduz o tema. O egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Essa primeira frase que abre o capítulo tem uma abrangência muito grande. Vamos aqui tentar elucidar só algumas partes. A primeira dela é quando nos é dito que o egoísmo é úlcera moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Egoísmo, que, como citamos, faz parte do capítulo 11º, o Espírito Emmanuel faz o comentário inicial dizendo assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então Emmanuel designa de chaga da humanidade. Joana começa aqui dizendo a nós, é úlcera moral, é ferida, é chaga moral, que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Entendamos como é que isso ocorre. Nas fases iniciais da nossa caminhada evolutiva, aonde o império dos instintos e das necessidades básicas da criatura humana a direcionava
nos primeiros degraus da sua caminhada evolutiva, a presença das atitudes egoístas tinha o seu nível de naturalidade face à fase na qual a humanidade estava. Mas agora, há mais de 2 milênios do Evangelho do Cristo, a presença intensa dessa característica no comportamento humano do egoísmo passa a ser uma ferida, a ser produtora de sofrimentos. Porque grande parte de nós tem, até como resultado natural de centenas de reencarnações que já tivemos, o despertamento de emoções e de sentimentos mais elevados. E é por isso que mais adiante Joana diz que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Degenera? Sim, porque a partir do momento em que determinado nível de consciência em nós começa a ser desperto, o esforço de trabalho contra as tendências egóicas torna-se necessário. Estarmos agora retidos a atitudes onde a predominância das emoções egóicas e de desequilíbrio atua em nós, há, de certa forma, uma agressão ao trabalho de sublimação que também acontece no nosso corpo espiritual, que aqui Joana chama de organismo espiritual da criatura humana. E a base, a estrutura na qual o egoísmo ainda tem proliferado tanto, é claro que é o materialismo. É claro que é o imediatismo. A busca de tentar perceber e aproveitar a experiência no corpo como sendo a própria vida. E confundindo, como ocorre com muita gente, a base da existência humana como sendo puramente material e com um determinismo trágico. 7 palmos de terra como o final da experiência humana. Com essa visão deformada e curta, o materialismo tem imperado. E com ele, as estruturas egóicas que a criatura humana traz de muito tempo não conseguem ser superadas, trabalhadas, transcendidas. Que, aliás, é o objetivo desses nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Assim como é, em essência, o objetivo maior do Espiritismo. O maior inimigo do Espiritismo é o materialismo. É do materialismo que não só há os desequilíbrios gritantes entre os espíritos encarnados, como também entre os espíritos desencarnados. Prossigamos. Remanescente do primarismo, que ele é dominante, responde por incontáveis males que afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso, que é fatalidade inevitável. Aqui alguns pontos que precisamos refletir um pouco sobre eles. Responde por incontáveis males que afligem. Afligem aqui é a humanidade. Assim como a sociedade, dificultando o progresso. Como é isso?
fosse, de uma forma ampla, disseminado o materialismo como doutrina, e a vida em sociedade da criatura humana seria impossível. Os desequilíbrios aviltantes que se estabeleceriam na área dos vícios e dos desequilíbrios morais impediriam as possibilidades de progresso da sociedade humana. Nós vivemos ainda nessa grande selva de conflitos com o materialismo, mas tendo apenas como perspectiva de fragilidade exposta o fato de que o materialismo ele não é pregado como doutrina. Ele ainda existe e se infiltra nas organizações religiosas ou não, face ainda encontrar sintonia na maioria das criaturas humanas. Mas, por outro lado, todo o conjunto de doutrinas espiritualistas, entre as quais as doutrinas de cunho oriental, as diversas escolas do cristianismo, elas representam um abrandamento da intensidade desequilibrante que esse materialismo teria se não houvesse a participação delas. Mas não temos dúvida de que de todas as doutrinas religiosas, a que mais afronta e vai de encontro ao materialismo é o Espiritismo. Prossigamos. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento. Altruísmo aqui tem uma grande abrangência, um grande leque. É sinônimo de benignidade, é sinônimo de caridade, de solidariedade. E a terapia eficiente contra o egoísmo, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo isso também é bem colocado, contra o egoísmo, o primeiro ponto é a caridade. Contra o orgulho, a humildade. Mas aqui no texto nos convida a outras reflexões ainda. Por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento. Aqui é um ponto que, na verdade, só encontramos embasamento na doutrina espírita. O embasamento no qual a estrutura dos sentimentos superiores é decorrente do uso da razão e do discernimento, como resultado das comprovações da imortalidade da alma, da reencarnação das leis divinas, como nos é tratado e revelado pela mediunidade através da revelação da doutrina espírita. Então, é a doutrina espírita por excelência que, antes de nos estimular à vivência do bem, nos mostra as razões pelas quais nós devemos ser bons, revelando as consequências no mundo espiritual dos comportamentos que nós estabelecemos durante a nossa encarnação. Mas nessa área, só a doutrina espírita é que patenteiam essa associação da razão e discernimento
para o desenvolvimento dos sentimentos superiores. Uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se desse inclemente algoz, desse algoz que não tem pena, que é o egoísmo. Então, uma atitude de firmeza nos é proposto ante os objetivos morais a serem conquistados. É claro que essa atitude de firmeza, ela naturalmente estará acontecendo conosco à medida em que o conhecimento da realidade espiritual da vida, as provas da imortalidade, da reencarnação, fomente em nós consequências e esforços de mudança em nossas atitudes e ações, passando a vivenciar aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Aliás, não há nenhuma outra terapia mais eficaz contra o egoísmo do que o envolvimento nosso com a espiritualidade. Através do aprofundamento no conhecimento da vida espiritual, pelo estudo, pela leitura, através das consequentes mudanças da nossa forma de pensar sobre a vida, pensar sobre a família, sobre os objetivos de estarmos na Terra, tudo isso como consequência da espiritualização que a doutrina espírita vai processando em nós. Só na medida em que se ampliam esses níveis de espiritualização em nós, é que os alicerces arcaicos do egoísmo perdem estrutura no nosso psiquismo. E o altruísmo, a caridade, a humildade, a solidariedade e demais virtudes associadas à espiritualização vão ganhando campo em nossa maneira de ser e de viver, libertando-nos desse inclemente algoz. Toda a sua existência, o sua aqui está em maiúsculo, porque se refere a Jesus. Toda a sua existência foi uma sinfonia profunda de amor, que se alcandora, que se eleva aos extremos da caridade. Total, por identificar no ego das criaturas o adversário zoez e extravagante. Então, o egoísmo e todas as suas ramificações é o nosso chamado inimigo íntimo. Aquele que, de fato, enquanto estiver atuando de forma intensa em nós, amarra, atrasa, dificulta, gera sofrimentos, traz consequências infelizes para o nosso espírito. E Jesus, aqui é feito a referência, ele, durante toda a sua existência, face às possibilidades ímpar que ele tinha de perceber, mesmo que em níveis sutis, a presença desse algoz nas criaturas humanas com que ele tratava, sabia de imediato
identificar e perceber a natureza de desequilíbrios e de sofrimento que cada criatura humana trazia. Responsável pelas dissídias, pelo inconformismo, pelas ambições desnaturadas, que levadas ao extremo fomenta guerras e gera os infortúnios que vêm atravessando os tempos. Então, o egoísmo é o responsável por tudo isso. É pelas ambições desnaturadas, pelo inconformismo e, por consequência, a fomentação de guerras e de infortúnios entre os povos. Isso em todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, a causa central geradora da experiência humana num campo de infelicidade. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta é-lhe a terapia eficiente, única de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. É claro que para nos sensibilizarmos aos esforços de aquisição das virtudes, das quais a caridade resplandece junto com a humildade, é preciso termos saído do campo de ilusão da matéria projetada pelo materialismo. É preciso que os subsídios de realidade espiritual estejam se estabelecendo em nosso íntimo. Não existe regra de fácil aplicação para a superação do egoísmo. A essência desse trabalho para ter uma realização positiva está na espiritualização profunda nossa. Quanto maior espiritualidade, menor egocentrismo. Quanto maior sensibilidade ao bem, à caridade, ao amor, mais enfraquecimento e transcendência desse aspecto da experiência humana primitiva, que já é chegado o momento de ser transcendido. À medida que o ser humano adquire conhecimento e desenvolva o sentimento de dignificação, o egoísmo cederá a uma nova mentalidade psicológica e comportamental. Esse parágrafo resume bem o que nós estávamos há pouco compartilhando. Primeiramente, a aquisição do conhecimento da realidade da vida. Para a partir daí o estabelecimento da renovação de sentimentos. A vivência de emoções saudáveis. Estabelecendo uma mentalidade psicológica e comportamental que ainda não havíamos tido. Nós temos vivido um período na humanidade rico de estímulos à nossa espiritualização profunda. Esse próprio período que está vindo aí com a pandemia do coronavírus, que é um grito para que estejamos atentos à fragilidade da experiência do corpo e estejamos mais atentos ao trabalho de significação espiritual da nossa atual encarnação, representa um desses lados. Há no mundo de provas e de expiações inúmeras situações constrangedoras para acordar a criança
interna que nós queremos manter, agregada a um campo de fantasias, ilusões e mentiras do materialismo, dizendo que nós somos um corpo, que temos que aproveitar o máximo dos instintos e dos prazeres do corpo, porque depois vem a morte e possivelmente o nada. É isso que é pregado no materialismo e que infantiliza a criatura humana. E para que ela supere isso, não há outro caminho, só a espiritualização profunda, que nos é, inclusive, fornecida de forma ampla e irrestrita pela revelação espírita. Quando o homem se impregna do sentimento de amor, sem jaça, sem manchas, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo em que flui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. Então é esse campo de trabalho que nos é mostrado aqui por Joana de Ângeles como decorrente de um resultado que invariavelmente irá se verificar à medida em que nós fizermos esforços de ressignificação da nossa mente, da nossa maneira de encarar a vida, e isso estabelecer sentimento, nós estaremos, indubitavelmente, em sintonia com a espiritualidade elevada e benfeitora, com os representantes do Cristo que se encontram na terra e fora da terra. É a isso que Joana se refere quando diz: naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus. Quando nós já nos permitamos nos impregnar do sentimento de amor, de caridade atuante, de renovação íntima, de percepção da vida pelo olhar do espírito imortal, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo em que flui emoções incomuns. É preciso trabalharmos a conscientização disso. Há determinado campo emotivo, felicitador, planificador, que advém do esforço de espiritualização que realizemos. Para uma grande maioria da humanidade, ainda impregnada pela mentira do materialismo, não é possível usufruir dessas emoções. Mas nós, à medida em que, de fato, estejamos ampliando esse campo nosso de sintonia com os benfeitores espirituais, nós passamos a perceber certo nível de bem-estar psíquico, emocional, que antes não tínhamos usufruído, como resultado da comunhão mais aproximada com esses benfeitores do Cristo, que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. Aqui fica uma outra reflexão importante. Como nós nos sentimos ou estamos nos sentindo? É importante essa reflexão no dia a dia e em vários períodos do dia. Porque se nós percebemos em nós certo nível de instabilidade emocional, de certa tristeza, de certa revolta, de certa apatia,
ao enfrentar as circunstâncias do dia a dia, isso é para ser visto como uma advertência de não estarmos trabalhando o esforço necessário para a sintonia com os benfeitores do alto. Porque se estivermos em sintonia com os benfeitores do alto, nós estaremos usufruindo um nível de bem-estar, de paz interior, de alegria íntima, que é o maior atestado dessa realidade. Nos percebermos ao longo do dia em estados de instabilidade emocional, precisamos reagir usando instrumentos como a prece, usando instrumentos como o uso do pensamento em termos de imaginação e de criatividade para atitudes do bem, para a formação de ideias ligadas à caridade, a ajudar alguém, a diminuir uma dificuldade de outrem, para que o nível de sintonia nosso se eleve novamente. Vamos assim para o último parágrafo desse nosso estudo dessa tarde. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa como nenhuma outra proposta transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Então, a caridade, como expressão ideal desse nosso esforço de transcendência das amarras do egoísmo, tem muitos benefícios. O primeiro aqui nos é apresentado, proporciona segurança social. E como nós temos precisado de segurança social em nosso país. Porque à medida em que as pessoas, face a essas consequências de desequilíbrio que a pandemia gerou, inclusive em aspectos econômicos, mas na medida em que o maior número de pessoas se solidarizam em diminuir dificuldades e sofrimento de outros, de forma natural se estabelece, ou vai se estabelecendo a segurança social. E continua, respeito pela natureza em todas as suas expressões. Então, o cuidado do homem espiritualizado, não só com o próprio homem, mas com os seres que estão numa escala um pouco inferior à nossa, os animais. A preocupação no cuidado e com a vida deles faz parte também da caridade. E prosseguindo, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa como nenhuma outra proposta transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Então, finalizando essa proposta desse tema, o egoísmo, à luz da psicologia profunda, da psicologia espírita, fica de forma muito bem caracterizada que há de virar essa superação através da espiritualização mais profunda e mais intensa que façamos conosco mesmos. Porque o trabalho de extensão do bem e do amor só tem garantia de qualidade se já tivesse estabelecido em nós mesmos, em nosso íntimo. Esse é o primeiro direcionamento que nós somos chamados a fazer
através dos esforços de despertamento do eu profundo, do Cristo interno, para a partir daí, estabelecendo todo um campo novo de vibrações, de magnetismo do bem em nós, possamos envolver e estabelecer na sociedade, nas pessoas, naqueles que convivem conosco, sobretudo, a influência sutil, mas profundamente atuante, de um campo de vibrações e de magnetismo associados ao bem, ao amor e à caridade. Então, lembramos aí que esse estudo estará depois disponível na nossa página no YouTube, no nosso canal. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.